Louvado seja Deus. Podia sentar, em nome de Jesus. Eu quero ler com você uma palavra em Mateus, capítulo de número 13. E eu recebi o convite do pastor essa tarde para ministrar uma palavra. E eu estava no carro com a André, andando por aí, fazendo algumas coisas. Aí o pastor perguntou se tinha uma palavra preparada. Não tem palavra preparada não, mas a gente arruma rapidinho. Glória a Deus. E eu meditei uma palavra e eu não conseguia achar referência, não conseguia. Eu falei, rapaz, sumiu da minha vida, fugiu. Uma palavra que diz a respeito do tesouro escondido. E eu procuro e parece que fugir da minha vida. Aí eu perguntei para o pastor aí, e ele me ajudou a encontrar. E eu quero compartilhar com você essa palavra em nome de Jesus. Bem? Mateus capítulo de número 13 e versículo de número 44. Evangelho segundo escreveu Mateus, ou escrito por Mateus, capítulo 13, versículo 44. O título na minha Bíblia diz assim: As parábolas do tesouro escondido, da pérola e da rede. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Amém? Louvado seja Deus. Eu acho essa palavra muito interessante, porque se analisarmos as três parábolas, elas remetem ao mesmo pensamento, à mesma intenção. Jesus encontrando o homem, encontrando o ser humano, para resgatar ele de alguma situação, de alguma vida, de algum momento difícil na tua vida, e fazendo esse homem, quando se fala homem, se fala de raça, de ser humano, fazendo essa pessoa entender que ele precisa pertencer a Deus. E a palavra começa assim, dizendo que um homem, ele encontra um tesouro escondido. E este homem, ele não é um homem qualquer. Ele não é uma pessoa indouta. Ele não é uma pessoa que não tem conhecimento de causa. Ele não é uma pessoa que não tem notoriedade naquilo em que faz. Ele não é um homem, um tipo de pessoa que não sabe fazer
a escolha certa. Pelo contrário, o texto nos mostra que esse homem, ele sabe das coisas. Que esse homem, ele sabe encontrar valores. Que esse homem, ele sabe identificar um tesouro em um lugar que aparentemente não tem nada de valor. E se pararmos para meditar, o que é um tesouro? Depende do contexto em que eu estou inserido, em que eu vivo, em que eu participo, digamos assim. Se perguntarmos para um filósofo, o que é um tesouro para você? Ele provavelmente vai te dizer: um tesouro para mim são as literaturas antigas dos gregos, a literatura antiga de Platão, de Sócrates e de outros, de Aristóteles e de outros. E se ele por um acaso tiver um pergaminho de antiguidade referente a esses homens, a esses escritores, a esses filósofos da antiguidade, nem por R$1 milhão ele vai dar esse pergaminho. Se eu perguntar para um músico, como o Marquinhos é um músico, o que é um tesouro para você? De repente esse músico vai me falar: olha, um tesouro para mim são instrumentos musicais antiquíssimos, muito antigos, raros. Instrumentos musicais que passavam pela mão de Mozart, de cantores de ópera, fugiu o nome dos homens agora, de Luciano Pavarotti, de outros. E se ele por um acaso obter um instrumento desse, antigo, de séculos passados, e alguém chegar para ele e oferecer R$1 milhão para aquele instrumento, provavelmente, se ele for um cara inteligente e que valoriza, o teu hobby, digamos assim, ele não vai empregar, nem por dois. Se você perguntar para um engenheiro naval, o que é o tesouros para o Senhor? Ele vai falar: olha, tesouros para mim são as coisas que são encontradas nas profundezas dos mares, dos oceanos, coisas valiosas e quase que impossíveis de ser alcançadas. E se ele tiver lá um pedacinho do Titanic que alguém desceu lá e conseguiu pegar, e alguém oferecer para ele R$1 milhão, ele não vai beber. Por quê? Porque só dá valor a alguma coisa aquele que entende o valor sentimental, o valor moral e o valor pessoal que aquilo representa ou que aquilo tem. E diferente disso, Jesus é alguém que sabe encontrar valores, tesouros, onde ninguém pode encontrar. Aleluia! Onde ninguém consegue enxergar, onde ninguém consegue olhar e falar: aí dali vai sair uma obra de arte maravilhosa ou maravilhosa, como diz a minha Bíblia. Ninguém tem essa capacidade a não ser Ele. Jesus é um ser que, quando ele olha para alguém, para um tesouro, ele não vê ouro, ele não vê prata, ele não vê diamante, ele vê imagem e semelhança de Deus, imagem e semelhança do Altíssimo, imagem e semelhança do Criador dos céus e da terra. Ele, quando olha para alguém, ainda que perdido, lá num campo de perdição, ele consegue enxergar os valores que existem naquela vida. Glória a Deus. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu morei em Cuiabá. Talvez
se alguém aqui já morou lá, como o pastor Jorge Rui morou, vai saber, conheceu talvez, pelo menos ter ouvido falar no bairro que eu vou falar. Em Cuiabá existia um bairro chamado Pedregal. E o Pedregal é um bairro que as casas, a vila foi construída num lugar que era beira de um córrego e que tinha muito cascalho, pedras mesmo, de rio, esses cascalhos, e quando eu fui morar ali com a minha mãe, mudaram para lá, uma semana, alguns dias que a gente estava morando ali, eu comecei a reparar uma coisa, um comportamento estranho nas pessoas, nos jovens. E quando chovia, pastor Douglas, a chuva enxurrada vinha, fazia aqueles buracos no canto da rua, que não era asfalto, era terra, não era terra, era cascalho, né? E fazia umas valetas nos cantos da rua, de meio metro de fundura, e acabava a chuva passava, e saía um monte de jovem de 10 anos, de 15 anos, de pessoa mais velha, olhando nos cantos das ruas, ali nas valetas, e procura, mexe, um aqui, outro ali, outro lá. E eu fiquei olhando aquilo ali e falei, mas que negócio mais estranho. Por que esse povo fica olhando assim nesses buracos aí? Estão procurando. Depois eu fui saber que aquele bairro ali era um bairro onde existia muito ouro. Não existia até hoje, né? Se não for asfaltado, impossível, me passou 30 anos. E as pessoas saíam depois da chuva, procurando ali no meio das pedras, no meio dos cascalhos, pepitas de ouro. Pelo menos as pessoas que conheciam, né? Eu só achasse para mim, pepita de ouro no cascalho, era a mesma coisa, eu não ia saber qual que era qual. Aí é que está. As pessoas que procuravam aquela pepita eram pessoas que tinham conhecimento de causa. Ele sabia identificar uma pepita de ouro no meio de um monte de pedra, de pedregal, de cascalho, de pedregal. O que você quer dizer com isso, irmão? Eu quero dizer o seguinte: Jesus é esse ser que procura uma pedra preciosa em lugares improváveis, em lugares que ninguém imagina. O Marquinhos estava cantando aqui no começo do culto, e eu estava ali olhando para ele, meditando. Falei, se alguém olhasse para esse homem há 15 anos atrás, ou 20 anos, com todo respeito, o Marquinhos olhava e falei, aí não vai ser nada bom, nada que presta. Eu não consigo droga, irmão, mas se alguém olhasse para mim há 20 e tantos anos atrás, eu ia chegar e falar, daí vai ser nada que presta. Minha mãe olhou para mim e falou que ia ser nada bom, não é só que profecia. Eu falei, é ruim. Com todo respeito, minha mãe falou, eu prefiro ter um filho. Isso? Ter um filho ladrão. Eu falei, eu prefiro ser ladrão. É ruim. Graças a Deus, não fui nenhum nem outro. Fui lavado e remir no sangue do Cordeiro. Mas Jesus é aquele que ele consegue ir aonde a vida nos leva, num campo improvável, feio, sem beleza, sem formosura, sem aparência nenhuma, e ele consegue identificar uma pedra preciosa ali, no meio daquele lixo, no meio de onde ninguém imagina. Eu quero chamar a tua atenção para isso. A Bíblia diz que esse homem, que você leu comigo, ou talvez pelo menos você ouviu, ele vai, ele vende tudo o que ele tinha. Mas por quê? Porque ele sabia que aquele campo, que aquele tesouro, era mais valioso do que todos os bens que ele tinha. Glória a Deus! Do que tudo aquilo que ele ganhou, que ele granjeou, que ele conquistou durante toda a tua vida. Remetendo isso para Jesus, Jesus sabia, como sabe, que a tua vida valia muito mais para ele do que tudo o que ele desceu nessa terra e granjeou, e conquistou, e veio e confirmou, e fez, e abriu, e distribuiu, e desbravou. Você era mais importante do que tudo isso. Eu era mais importante. Aleluia! Tesouros escondidos em lugares
Lá em Cuiabá, quando eu morava lá ainda, menino, aconteceu um fato interessante. Um garoto de 12 ou 13 anos falou: vou trabalhar, vou ganhar um dinheiro aí pro pai. E pegou uma enxada e saiu perguntando para quem queria, algum dono de terreno que queria que carpisse seu quintal, como diz o menino, carpinar, né? Carpinasse. E ele achou ali um senhor de um terreno, de um lugar, que falou: eu quero carpir isso aqui, se carpe para mim, eu te pago tanto. Falou: beleza. E o menino está carpindo ali no meio daquelas pedras. Carpir de pedra não é fácil, não. Pedregal, meio de pedra, tal, saindo fogo da enxada. E ele carpindo, e o pau quebrando, e o negócio sério, e parece que não acabava aquilo. De repente passou o Douglas, ele bateu numa pedra, mas aquela pedra era diferente de todas as outras pedras. E aquela pedra chamou a atenção dele, uma pedra grande assim, tamanho de uma batata, mais ou menos. Não é que sorte, né? E aquela pedra meio brilhosa, meio fosco, um negócio meio cabuloso, e olhou para as outras pedras, tudo diferente. Pô, rapaz, essa pedra é diferente. E ele pegou aquela pedra, guardou e falou: vou levar embora. Mas o dono do terreno, quando chegou, foi pagar o menino, ele viu o menino com aquela pedra. Só que ele conhecia, ele sabia que aquela pedra era ouro, era uma pepita de ouro, bem pesada. E o que ele fez? Ele falou: nossa, deu uma de, como diz o Marquinhos, meteu um louco, né? Meteu um louco no menino. E falou: nossa, que pedra bonita, você não quer vender ela para mim fazer de enfeite lá na minha casa, botar na estância? E o menino, na inocência, não saber, não conhecer os valores, que era uma pedra preciosa, tá bom. Pegou a pedra e deu para o homem. E o homem levou a pedra embora, e ele chegou em casa e falou para o pai o ocorrido. Só que o pai também conhecia ouro. E o pai falou: como é que era essa pedra? Aí era assim, era um pouco brilhosa, mas era na força, bem apagada, e tal. Depois ficou com o pai falou: não se pode, senhor. Então, cara, vamos lá comigo. Vamos. Chegou na casa do homem, bateu o pau. Por gentileza, eu vim buscar pedra do meu filho. Não, ele vendeu nada. Eu quero a pedra e eu quero a pedra agora. Aí o homem entrou para dentro, todo murchinho, pegou a pedra do menino, que era uma pepita de ouro, de umas 300 gramas, imagina eu, desenchapido, sem graça, e deu para o menino. Se fosse hoje, eu falar: seu pilano, né? O que eu estou falando para você é que quando nós não conhecemos, a gente joga valores fora, a gente perde coisas preciosas, a gente abandona coisas que têm valor, coisas preciosas por não conhecer. E a Bíblia diz que esse homem, ele fez justamente o contrário. Ele vendeu tudo que tinha inclui casa, tudo que tinha inclui animais, tudo que tinha inclui reservas, tudo que ele tinha inclui roupas, tudo que ele tinha inclui bens que era da tua família. E ele foi lá, pegou todo aquele dinheiro e comprou aquele campo, porque ele sabia que os valores que tinham naquele campo eram mais preciosos, iam dar mais rentabilidade, sustento para a vida dele. E lançando, eu não estou entendendo o que você está falando. Eu estou falando para você que na tua casa existe valores. Talvez o teu vizinho não enxergue, talvez o teu amigo não enxergue, talvez os teus parentes não enxerguem, talvez o teu patrão não enxergue, mas Jesus está falando para você: existem valores na tua casa, existem valores na tua família, existem valores no teu filho, há valores no teu casamento que você precisa identificar para não dar de mão fechada para o ladrão, para não dar de mão fechada para aquele que vem para tirar, porque nós temos um problema muito sério, irmãos. A gente, o brasileiro, ele só aprende a dar valor quando ele perde, só aprende a dar valor uma esposa que é crente quando ele larga aquela crente e pega uma mulher que não vale nada. Aí ele vai olhar para trás e
tesouros. A mulher que não sabe valorizar tesouros, pega o marido que é homem de Deus e joga fora. Aí arruma um que não vale nada. Sabe o que acontece? Aí ela vai olhar para trás e vai falar: pelo amor de Deus, que troca infeliz. O meu marido era crente, ele cantava na igreja, ele me chamava para ir para o culto, ele servia a Deus, ele orava, ele me mandava buscar Deus, ele me chamava para ir para a igreja com ele, e eu não valorizei isso. Olha só que encosto eu fui arrumar para a minha vida. Ei, aprenda a valorizar valores que Deus colocou na tua vida, na tua casa, no teu casamento, na tua vida financeira. Não dá de bobejada para o anão, porque você, eu precisamos aprender a identificar coisas que têm valor. Deus, aleluia! Glória a Jesus, bendito seja o nome de meu Deus. E o ser humano tem um problema muito sério: ele valoriza mais coisas do que pessoas. E o texto continua. E a Bíblia diz assim que um certo homem ali, Jesus falando a respeito do mesmo contexto, ele encontra uma pérola. Ele viu um campo que tinha uma pérola, e essa pérola valia muito, era muito valiosa. E ele também, como um bom negociador, como um homem experiente, como um negociador de pedras, joias, como um comerciante inteligente, como alguém que sabia identificar valores, ele pega, ele vai, dá um jeito de angariar o dinheiro, vende tudo que tem, vai lá e compra aquele lugar. Por quê? Porque ele sabe que no meio daquelas pedras, no meio daquele lugar todo, no meio daquela mina, tem uma pedra preciosa que vale tudo que ele tinha e muito mais que ele queria conquistar. Isso demanda renúncia. Isso demanda renunciar. Em alguns momentos, para conquistar coisas valiosas, vou chamar mais do espiritual de Deus, precisamos nos desfazer de algumas coisas, ou deixar de supervalorizar algumas coisas que nos impedem de conquistar aquilo que tem mais valor. E Jesus foi mais enfático. Ele disse assim: onde estiver o teu tesouro, estará ali o teu coração. Glória a Deus, é verdade, meu Pai. É bem sério. O que eu valorizo mais? Minha vida social? Os coleguinhas do mundão? Meus amigos de faculdade? Minha história de vida lá fora? Minha reputação? O que tem mais valor para mim? Qual é o peso da minha vida? Mas o texto segue dizendo assim, que aquele homem ele põe na balança e ele chega a uma conclusão. Ele falou: não, essa pedra preciosa vale mais do que tudo isso. Ei, nós temos algo na mão, na vida, que vale mais do que qualquer coisa que possamos conquistar. Aí você fala: não, irmão, mas eu tenho que fazer uma faculdade. Faça. Não, irmão, mas eu tenho que crescer na minha empresa. Pois que tenha 2, 3. Não, irmão, mas eu preciso ganhar dinheiro. Pode ganhar e ganhar muito. E eu vou estar na igreja ainda. Mas Jesus em primeiro lugar. O reino dos céus em primeiro lugar. Em primeiro lugar não é tua esposa. Em primeiro lugar não é teu marido. Em primeiro lugar não é teu filho. Em primeiro lugar é Jesus Cristo na tua vida. Em primeiro lugar é você e Deus. Adão e Deus. Adão e Deus. Deus e Adão. Em primeiro lugar é você e o Todo-Poderoso. Passo a passo. Depois é esposa. Depois é marido. Depois é filho. Depois é dinheiro. Depois é negócio. Depois é empresa. Mas primeiro, o maior tesouro que nós podemos granjear é a presença do Altíssimo na nossa vida. Ei, você já reparou que existe um ladrão que quer roubar isso de nós, essa essência, esse valor, e nos fazer entender que não é tão importante ir para
condição nenhuma. Glória a Deus. Vou acabar. Deus seja louvado, engrandecido para sempre. Algumas coisas que a gente ouve, faz a gente refletir. Tesouro. O que é tesouro para você? É Deus. Se alguém te perguntar, o que é valioso para você? De repente, pum, um susto. A gente leva um choque para você. Eu diria agora, o que vai responder? Depois pegam a gente de surpresa. Mas se precisa ter experiência para entrar no campo e resgatar algo perdido de valor. Se precisa ter conhecimento para entrar em um campo e resgatar um valor perdido no meio do cascalho, no meio de coisas que não têm valor. Se precisa conhecer para que não seja roubado. E Jesus quer fazer exatamente isso. Te dar conhecimento das coisas valiosas. E depois Deus vai fazer você um resgate, um agente resgatador, um agente libertador, um alguém que tem conhecimento e vai olhar para o drogado como o Marquinho faz, como os irmãos lá que trabalham nessa área, olha para o drogado onde todo mundo fala, o pai, a mãe, os irmãos, olha, isso não vale nada, isso é uma desgraça, ele morre. Vai olhar e falar, não, daí pode sair coisas preciosas, daí pode sair valores, daí pode ter tesouros insondáveis, inescrutáveis. Alguém que vai olhar para uma pessoa viciada, bêbada, alcoólatra, e vai falar, não, dali pode sair coisas gloriosas de Deus ainda, porque para mim está vivo a esperança. Deus quer fazer isso na tua e na minha vida. Glória a Deus. A gente só precisa, pastor, a gente só precisa deixar Deus trabalhar. Para eu terminar, quando a gente tem histórias perto da gente, para usar como exemplo, é mais fácil. Olha para a mãe do Marquinhos, e todo culto, eu vejo ela adorando e eu vejo a satisfação, a alegria. E não era para menos. Sabe o que é isso? Gratidão. Saber de onde Deus me tirou, ou tirou aquele que eu amo. Nós precisamos disso, irmão. Olhar para trás e falar, puxa, de onde Jesus me tirou. A gente está entrando na besteira de achar que o dinheiro é tudo. Trabalho é tudo. Fama, faculdade é tudo. Conquistar, isso é tudo, mano. Primeiro é você e Deus. Você e a presença de Deus. Você é o teu particular. Bate palma para Jesus. Deus quer te fazer uma agente para resgatar coisas preciosas.